Olá, estudante da Bíblia. Graça e paz a você. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus, avançando em nosso estudo capítulo a capítulo. Hoje vamos aprender os ensinamentos que o capítulo 20 de 1 Reis apresenta a nós. O tema em nosso estudo hoje, a vitória vem de Deus. Nós, desde o capítulo 17, temos acompanhado a trajetória tanto do rei Acabe, o ímpio rei Acabe, quanto do profeta de Deus, o profeta Elias. E a história continua se desenvolvendo. Agora vamos encontrar o acontecimento de Acabe vencendo os sírios, mas fazendo aliança com o rei. Vamos ver que a vitória realmente vem somente de Deus. Você já leu o capítulo de hoje, capítulo 20? É muito importante que você tire o tempo para o seu estudo pessoal da Bíblia, e este canal é uma ferramenta para um complemento, para ajudar você a compreender e a conhecer também detalhes, curiosidades e ensinos que cada capítulo traz. O que você entendeu, o que chamou a sua atenção ao ler e refletir no capítulo 20? Para mim, o que se destaca neste capítulo são a misericórdia e o poder de Deus, agindo diante das dificuldades humanas, mostrando claramente que a vitória realmente vem somente de Deus. O capítulo de 1 Reis 20 descreve a guerra entre o rei Acabe de Israel e o rei Ben-Hadad da Síria, onde os israelitas, com a ajuda divina, derrotam os sírios por duas vezes. Primeiro nas montanhas e depois nas planícies. É muito interessante o contexto deste capítulo. Neste detalhe, a história enfatiza a necessidade de seguir a orientação de Deus, pois a falha de Acabe em destruir completamente o inimigo, o que lhe foi ordenado por Deus através de um profeta, resultou na promessa de que sua vida seria tomada em lugar da vida de Ben-Hadad. A história mostra que a vitória é assegurada quando se confia nas promessas de Deus, mesmo em meio aos fracassos. A obediência à vontade de Deus é essencial, e a desobediência pode levar a consequências gravíssimas. Vamos ao estudo detalhado, pois isso aqui é só a introdução, é só um pouquinho do que este capítulo nos ensina. Vamos à análise então. Com 2 maus e 2 bons reis, até este ponto, o reino do sul, Judá, oscilava entre a vida piedosa e ímpia. Mas o reino do norte, Israel, teve 8 reis malignos em sucessão, um atrás do outro, para punir ambos os reinos por viverem o seu próprio caminho, em vez de seguirem a Deus. Deus permitiu que outras nações ganhassem força e se tornassem suas inimigas. 3 inimigos principais ameaçaram Israel e Judá durante os 2 séculos seguintes, que foram o reino de Arã, da Assíria e da Babilônia. Arã, o primeiro a subir ao poder, apresentou uma ameaça imediata a Acabe
e a Israel. Este capítulo relata exatamente a guerra de Acabe com o rei da Síria. Os acontecimentos deste capítulo abrangem partes de 2 anos, seguidos por 2 anos de paz entre Israel e Arã. No capítulo 22, vamos ver. Acabe morreu no fim dos 3 anos de paz, numa batalha contra os arameus, no ano de 853 a.C. O conteúdo e o espírito deste capítulo 20 é bem diferente da maior parte do material de Reis. Ele descreve um quadro interessante e valioso da época. O verso 1 descreve, então, Ben-Hadad. Este nome significa filho de Hadad, que era o deus cananita da tempestade. E descreve também a coalizão de 32 reis das cidades-estado que eram vassalos de Ben-Hadad, eram submissos a ele e se uniram nesta coalizão. E então eles intimaram o rei de Israel, Acabe, dizendo que a prata e o ouro dele eram dele. Demanda da parte de Ben-Hadad para que o rei Acabe o reconhecesse como seu senhor. Caso isso acontecesse, Israel seria dali em diante um estado vassalo da Síria, ou seja, um país, uma nação dominada, também conforme os outros 32. Então, o verso 4, a resposta foi: eu e tudo que temos somos teus. A submissão de Acabe à exigência de Ben-Hadad faz supor que Israel via pouca esperança para a possibilidade de uma vitória militar sobre as forças arameias. O acordo negociado terminaria o cerco de Samaria, pouparia a vida de Acabe e evitaria o saque da cidade. Então o verso 6 destaca o seguinte: enviarei meus oficiais para vasculhares o seu palácio e as casas de seus oficiais. Podemos ver que o rei Ben-Hadad não ficou satisfeito com a resposta de Acabe, e agora ele traz uma nova exigência, implicando uma rendição total da cidade e as suas forças. Então, o verso 7, Acabe diz: esse homem procura o mal. Parece evidente que Ben-Hadad procurava mesmo um pretexto para saquear a cidade. E agora o verso 9 nos diz: não posso atender a essa exigência. Acabe respondeu em linguagem que concedia a superioridade a Ben-Hadad, dizendo: rei, meu senhor, teu servo, mas foi irredutível na sua recusa de entregar a cidade. Acabe era um homem fraco e mau, mas, curiosamente, aqui temos, nesta parte, uma das poucas ocasiões em que Acabe mostrou coragem e dignidade. Interessante, né? Uma das poucas ocasiões. O verso 10 vem agora a questão da audácia de Ben-Hadad. Apesar de terem ancestrais em comum com o dos patriarcas, Abraão, Labão, Rebeca, que vieram daquela região de Arã, as tribos sírias adoravam muitos deuses, eram politeístas. E o rei disse: olha, o rei Ben-Hadad, façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ou seja,
que os deuses me castiguem como todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. Então o rei Ben-Hadad estava muito confiante que a vitória era dele. Isso fica claro, não é mesmo? A expressão parece indicar que são tão numerosos os seguidores do rei Ciro que o pó de Samaria não seria suficiente para encher as mãos dos soldados. Portanto, nós vemos aqui orgulho, ok? Orgulho, autoconfiança humana. E essa maneira de jurar pelos ídolos, no sentido de que destruiria totalmente a cidade de Samaria. O rei Ben-Hadad, ele tinha, então, certeza que a vitória era dele. Aí o verso 11, Acabe disse, não se gabe quem se vingue como aquele que vitorioso se descinge. Um provérbio, na verdade, Acabe falou aqui, né? Quem está vestindo, em outras palavras, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Acabe, vacilante e fraco, fez então uma declaração profunda e significativa, dizendo, é melhor que ninguém se vanglorie antes de ter feito algo que mereça os aplausos, pois deve esperar até vencer a batalha e no fim sobreviver. Isso foi o que Acabe quis dizer, certo? Ditado semelhante ao nosso hoje, que é conhecido de todos. Não conte com os ovos na barriga da galinha. Um provérbio de sabedoria que alerta contra o excesso de confiança. É perigoso, né? Confiança, autoestima é bom, mas tem o seu limite. O verso 13. Agora aparece um profeta. É provável que a situação em Israel tenha mudado bastante desde a manifestação divina lá no Monte Carmelo. Pode ser que aos profetas fosse permitido outra vez, agora, percorrer o país. Então o verso 14, moços dos chefes das províncias. Seria um corpo seleto de tropas de choque bem treinado e armado, sob o comando de oficiais das províncias. No verso 15, descreve 232, do tamanho apropriado para demonstrar que a vitória iminente viria realmente de Deus. Nos versos 19 e 20, da parte de Israel, a batalha fora ganha por intermédio dos moços. Da parte da Síria, foi perdida por meio da embriaguez. Aprendamos, pois, a aproveitar a mocidade no trabalho do reino de Deus e a vedar todo o uso de bebidas alcoólicas. Isso deixa claro de ensino para todos. No versículo 22, daqui a 1 ano, as campanhas bélicas naquelas regiões tinham, conforme já vimos em capítulos anteriores, uma época quase tradicional para fazer guerras, que era na primavera, acontecia na primavera. Agora o verso 23 destaca uma consideração que os sírios chegaram. Olha, o Deus dos israelitas são deuses dos montes. Isso é uma manifestação de ideia pagã de que o poder de uma divindade ou de uma deidade estendia-se somente à área limitada da sua jurisdição específica. Olha só como Deus ele agiu diante desta falsa
interpretação dos pagãos. Verso 24, passa-se agora a um pensamento mais racional do que aquele do último versículo, removendo os reis. Quando trata-se da parte técnica da batalha, pondo soldados profissionais e peritos, a Síria melhorou sua posição estratégica administrativa. E o verso 26 traz o nome Afec. O nome era comum naquelas regiões, é o equivalente de nossa palavra hoje, fortaleza. Verso 31, panos de saco e cordas, representando humildade e submissão. Os reis do povo da casa de Israel são reis clementes. Se Deus não era conhecido entre os sírios, estes ao menos conheciam a influência de sua fé revelada. Este foi um bom relatório que se difundiu em meio às nações vizinhas de Israel, que os reis de Israel eram clementes. Se todos os reis governassem com misericórdia e compaixão, se a bondade tomasse o lugar da crueldade, e a justiça e o amor fraterno o lugar da opressão e do erro, o mundo seria diferente? Com certeza, não é mesmo? O verso 32, é meu irmão, disse. Qual seria a resposta de Acabe? Significaria vida ou morte? Os homens estavam procurando por um sinal que pudesse indicar a reação de Acabe. Tiveram a resposta quando Acabe se referiu a Ben-Hadad como irmão. O suspense e o perigo tinham acabado, pois o vencedor tinha se expressado. Haveria clemência e amizade em vez de extermínio e morte. Aqui foi onde o rei Acabe falhou, depois dessa vitória significativa que Deus concedeu a ele. Acabe novamente saiu dos caminhos de Deus. Esta expressão, é meu irmão, significa que Acabe trataria Ben-Hadad com as honras de um rei em pé de igualdade com ele mesmo, apesar da vitória absoluta que os israelitas alcançaram sobre os exércitos da Síria. Então, o verso 33, Acabe está tratando seu inimigo Ben-Hadad como um vencedor, em vez de perdedor da batalha recente. Normalmente, um vassalo seria executado pela roda do carro do vencedor. E então o verso 34, com esta aliança, disse Acabe, te deixarei livre. Este ato, que tinha aparência de ser um gesto de misericórdia, de clemência, nada mais era do que uma conveniência política, visando uma futura aliança com a Síria, contra o grande e poderoso Império da Síria, que de fato um século mais tarde iria eliminar o reino de Israel. Olha que tragédia quando um líder desobedece à ordem de Deus. Deus havia deixado claro que ele daria vitória, mas que o rei Ben-Hadad devia ser punido. E Acabe não obedeceu à ordem de Deus. Agora, ainda no verso 34, teus bazares ou teus próprios comércios, acessos para a participação no comércio internacional lucrativo, uma vantagem econômica distintiva, em geral semelhantes privilégios
era um monopólio local. O verso 36, este homem recusara-se a tomar parte numa profecia de Deus, pela qual haveria de evidenciar a desobediência de Acabe aos oráculos divinos. No versículo 39, 1 talento de prata parecia uma multa exagerada equivalente a 35 quilos. Versículo 40, esta é a tua sentença. Acabe não queria outorgar clemência, não tinha a mínima ideia de que estava decretando a própria pena de sua morte. Então o verso 42 vem a sentença. A tua vida, a vida de Acabe, seria dada em lugar da vida de Ben-Hadad. Deus havia entregue Ben-Hadad nas mãos de Acabe para que fosse destruído. Acabe falhou em não assumir essa responsabilidade ou em não aproveitar a oportunidade. Acabe devia ter percebido o caráter do homem com o qual estava lidando e devia ter agido em conformidade com isso. Ben-Hadad não era confiável, estava apenas ganhando tempo. Poucos anos depois, Acabe pagou por sua mansidão com sua própria vida. Acabe morreu exatamente em uma batalha contra os sírios. Verso 43 descreve uma característica do caráter fraco de Acabe. Depois desta repreensão e sentença, termina o capítulo no verso 43, destacando que Acabe ficou desgostoso e indignado. Acabe recusou-se a reconhecer a justiça de sua sentença. Irado e triste, não demonstrou sinal de arrependimento genuíno e pesar que vem de Deus. Voltou para casa, desgostoso com o profeta, em vez de consigo mesmo, em vez de se arrepender, de se entristecer com a sua falha. Agora ele se entristeceu contra o profeta, apontando falhas nos caminhos de Deus em vez de nos próprios dele. Isso nos mostra o coração humano degenerado sempre quer justificar seus erros. Desde Adão, quando colocou a culpa primeiro na mulher e depois em Deus, dizendo que a mulher que tu me deste. Percebem como o coração humano é tendente a esta fraqueza e falha? O caminho do ser humano é certo aos seus próprios olhos? Então, o relato do capítulo de hoje, capítulo 20, nos traz solene advertência contra o orgulho, a autossuficiência, a desobediência e a justiça própria. Então, vamos agora para o texto do livro Profetas e Reis, que vai nos ajudar ainda mais a entender que a nossa vitória, ela vem só de Deus. Hoje, cada um de nós temos batalhas, temos um combate a enfrentar, não contra pessoas. É uma batalha espiritual contra as forças do mal, contra as regiões celestes, como diz o apóstolo Paulo. E agora o texto nos diz o seguinte: só estais seguros ao confiar em Deus. Temos um inimigo vigilante a combater. Cristo viu que não era possível ao homem vencer o poderoso inimigo em sua própria força. Assim, veio em pessoa das cortes do céu e suportou em favor do homem a prova a que Adão deixara de resistir. Cristo venceu Satanás, tornando possível ao homem
vencer em benefício dele próprio, em nome de Cristo. Mas a vitória só pode ser obtida em nome de Cristo, mediante sua graça. Quando opresso, quando premido pela tentação, quando os sentimentos e desejos do coração natural clamam pela vitória, a oração sincera, fervorosa, insistente, feita em nome de Cristo, traz Jesus ao vosso lado como auxiliador. E mediante seu nome obtendes a vitória e Satanás é derrotado. E imploro-vos que confieis inteiramente em Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A vida cristã é uma vida de combate, de abnegação e vitória. É uma contínua batalha e uma marcha. Todo ato de obediência a Cristo, toda vitória obtida sobre o próprio eu, é um passo na marcha para a glória e a vitória final. Tomai a Cristo como guia, e Ele vos conduzirá a salvo. A estrada poderá ser rude e espinhosa, de íngremes ascensões, exigindo fadiga. Talvez tenhais de avançar quando cansado, anelante de repouso. Talvez tenhais de combater ainda quando desfaleceis, e esperar ainda quando desalentados. Mas, com Cristo como guia, não podeis extraviar-vos no caminho da vida imortal. Este texto fantástico, corrigindo, não está no Profetas e Reis, está na meditação matinal de 1962, na página 23. Eu não encontrei no livro Profetas e Reis o texto referente a esta narrativa do capítulo 20, tá? Mas encontramos este maravilhoso texto apresentando que a vitória vem somente de Deus, através de Cristo Jesus. Os sírios, eles disseram que o Deus de Israel era o Deus só do monte. Então vamos atacar eles na planície. E Deus mostrou para eles que Deus não é um Deus qualquer. Deus é único, é verdadeiro, é real e é poderoso. E, portanto, os sírios foram vencidos por 2 vezes, nas montanhas e também nas planícies, porque somente o nosso Deus é Deus de fato, né? Olha que interessante texto. Quando se sentir fraco, lembre-se quão forte é o teu Deus. Grave isso na sua mente. Quando você se sente fraco, lembre-se que Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é forte. E que Deus tem um propósito até nos dias mais difíceis. Agora, quais são as lições a ser aplicadas em nossa vida? A crença que não nos inclina perante Deus é um lenitivo para a alma que no fim revela-se falsa. Acabe creu em Deus. Crer não significa ter fé que salva, restaura e transforma. Isso não é novidade, pois está escrito em Tiago 2,19 que até o diabo crê e ainda estremece. Envolvendo-se em julgo desigual, o rei Acabe tornou-se um perverso descomunal. Jezabel foi sua ruína. Contudo, Deus ainda não o abandonou, seu povo, nem o deixou sem ser exterminado pelos pagãos, idólatras e corruptos. Após o espetáculo no Monte Carmelo e a depressão de Elias, nos capítulos 18 e 19,
Acabe viu seu fim na união de 32 reis com Ben-Hadad contra o reino de Israel. Deus almejou salvar Acabe de sua ruína. Deus não perde oportunidades, aliás, ele até as cria visando salvar quem está no tobogã da autodestruição. Deus prometeu ajudar Acabe, que desesperado agarrou-se ao único raio de esperança. Acabe então venceu seus inimigos pela graça de Deus. O desafio retornou mais agressivo e mais petulante, agora envolvendo diretamente o Deus de Israel. Portanto, mais uma vez, Deus entra em cena para que seu nome não fosse profanado no mundo. Por isso, novamente prometeu vitória a Acabe, através de um profeta, e fez que um terremoto matasse 27.000 soldados sírios. Acabe, o rei que submeteu-se à sua mulher e suas mazelas religiosas, mais que a Deus, não escondeu seu caráter deformado ao lidar com a vitória conferida por Deus. Em vez de agradecer e exaltar a Deus, Acabe fez aliança com o inimigo, armando assim a armadilha contra si mesmo. A parábola que traz Acabe neste texto, Acabe tinha uma tarefa a realizar por ordem de Deus, e enquanto se ocupava com centenas de outros afazeres, deixou de cumprir sua missão. Uma revelação e tanto de motivos e métodos perpétuos para o fracasso. Deus nos incumbe de uma única responsabilidade, uma tarefa definida e essencial que devemos realizar. Começamos a desempenhá-la cheios de boas intenções, mas outras coisas, não necessariamente erradas em si mesmas, nos distraem, ocupando-nos daqui e dali e abandonamos a tarefa principal. Portanto, diante de grandes desafios da vida, Deus dá promessas e orientações que, se forem seguidas, resultarão em vitórias. Não esqueçam, a vitória vem para quem luta, o milagre vem para quem tem fé, é a recompensa, e a recompensa vem para quem tem confiança e obedece. Fechando nossa reflexão de hoje, embora Acabe tenha experimentado uma intervenção divina que lhe garantiu a vitória, essa conquista não absolve suas falhas em relação à idolatria e à desobediência a Deus. A mensagem do profeta que confronta Acabe após a batalha destaca a importância da responsabilidade que vem com a liderança e a necessidade de permanecer fiel a Deus. A narrativa enfatiza que a bênção de Deus deve ser acompanhada de fé e obediência, e que a verdadeira vitória é encontrada na fidelidade ao Senhor. Em resumo, esta história de Acabe nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Então, que possamos aprender com as lições deste capítulo, buscando sempre a verdadeira adoração e permanecendo vigilantes em nossa fé. A verdadeira liderança exige humildade, compromisso e a disposição de ouvir a voz de Deus, mesmo após conquistas significativas. Que possamos nos esforçar para seguir o caminho da fidelidade e da justiça, reconhecendo que todas as bênçãos vêm de Deus e que devemos honrá-lo em todas as áreas de nossas vidas. Para isso, vigiemos e oremos. Amém? Este é nosso estudo, nossa reflexão no capítulo 20 de 1 Reis.
E o pensamento central, o pensamento de hoje: a vitória vem para aquele que persevera, que não desiste e crê que se Deus é com ele, nada e ninguém o impedirá de ser vitorioso. Amém. Eu espero que este estudo possa ajudá-lo em sua vida, em suas batalhas, em suas lutas, e que possamos confiar e obedecer ao nosso Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Graças te damos pelo privilégio de nos encontrarmos mais junto de ti, neste momento de comunhão, momento, Senhor, de ouvir a sua voz através da sua palavra. Queira, Senhor, abençoar cada um de nós em nossas necessidades, em nossas lutas, nos auxiliar, assim como auxiliaste teus filhos no passado. Queira, Senhor, estar conosco em cada decisão de mais um dia. Queira, Senhor, habitar em nosso coração com teu Espírito Santo. Te pedimos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Se você ainda não deixou o seu joinha, que você possa, antes de sair, deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, clique ali, inscrever-se, aí no YouTube, para que você possa receber todos os estudos que temos colocado à disposição. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.